Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão, minha irmã, bem-vindo. E o evangelho de hoje é continuidade, por incrível que pareça, do evangelho de ontem. Capítulo 7 de São Marcos, versículo 14 ao versículo 23. Jesus teve aquela controvérsia com os fariseus e os escribas, e depois que Jesus chega em casa, os seus apóstolos vai perguntar a Jesus o que Jesus queria dizer com uma pequena parábola que Jesus conta. Vamos ver o que diz o Evangelho. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouve-me, todos, e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro. Mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Então veja, aqui Jesus já está dizendo que o que está fora de nós, se entrar em nós, não nos torna impuro. Não tem capacidade para nos tornar impuro. Porém, Jesus vai dizer algo que para o mundo talvez nem soe bem. Mas para nós cristãos que conhecemos a doutrina sobre o pecado original, com o que é a doutrina do pecado original que nós conhecemos, nós sabemos que não é escandaloso o que Jesus diz. Jesus vai dizer: o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Por quê? Tudo aquilo que o pecado original desestruturou, corrompeu, profanou, podemos assim dizer, e depois foi limpo pelo batismo, mas fica ainda as consequências na nossa natureza decaída, aquilo que foi as consequências do pecado original. E isso a igreja chama de concupiscência. E é esta concupiscência que nos atira para o que é mal. E de dentro de nós tem esse fulvilhar de más intenções, maus pensamentos, maus desejos, más paixões. Versículo 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola, sobre essa pequena fala de Jesus, quando ele vai dizer que nada há no interior do homem que penetrando nele o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Então essa pequena parábola, essa pequena maneira de falar em enigma, podemos assim dizer, ou subliminamente, Jesus leva os seus apóstolos a perguntar, interrogar sobre esta pequena parábola. E Jesus vai dizer no versículo 18 aos seus apóstolos, até dando uma censura aos apóstolos. E ele disse-lhes: Então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo o que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre. Então Jesus aqui falava do alimento. Os apóstolos estavam comendo sem lavar as mãos. Lembra o evangelho de ontem? Dá uma olhadinha aí no evangelho de ontem. Então Jesus vai dizer, porque nada disso entra no coração, mas no ventre, e sai para a fossa. Veja, a fossa. No Evangelho segundo São Mateus, Jesus vai dizer assim, tudo isso entra no estômago e é evacuado na fossa. Assim, ele declara, Jesus Cristo, puro todos os alimentos. Ele dizia, o próprio Cristo, o que sai do homem é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro do coração dos homens que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia,
devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas mais saem de dentro do homem e o torna impuro. Ou seja, é de dentro de nós, é do nosso coração que sai tudo isso. Tem um texto no Evangelho de São Mateus, não lembro agora o capítulo e versículo, mas Jesus vai dizer assim: se o teu olho está sadio, todo o teu ser estará mergulhado em luz. Mas se os teus olhos estiverem em treva, todo o teu ser será puramente treva. Ou seja, nós precisamos, meus irmãos, nos alimentarmos através dos sentidos de coisas boas, coisas santas. O ouvir aquilo que é santo, ouvir músicas que fale de Deus, que fale da piedade, que fale do amor, que fale da caridade, que fale de santidade. Olhar, ver, assistir coisas que nos fortaleça espiritualmente, que nos santifique. Agora, se nós ficarmos alimentando o nosso coração com aquilo que é perverso, olhando as coisas e deixando entrar em nós essas imagens que vai aguçar. Não é o que eu vejo. De repente você pode olhar para uma mulher e não sentir nada, não pensar nada. Mas se você olha, vamos dizer, pornografia, mulheres que estão vestidas de uma forma sem pudor, aquilo ali você vai alimentando o teu interior e em determinado momento explode. E explode como? Explode através de intenções malignas, explode através da prostituição, explode através do roubo. Você cobiça as coisas dos outros, você vai desejar roubar, você vai acabar roubando. Você se deixar se tomar pela ira, você vai terminar cometendo assassinato. Se você cobiça a mulher do seu próximo ou qualquer outra coisa que seja, você acabará caindo em adultério. Você terá ambições desmedidas, né? Se você alimenta ódio, você vai acabar fazendo maldades, agindo sempre com malícia, olhando para as pessoas e tendo sempre a devassidão como guia para você. Você não vai poder ver o seu irmão, o seu amigo ter nada, você vai estar sempre sendo motivado pela inveja, pelo que ele tem. Se você não consegue o que ele tem, você começa a defamá-lo, a defamação. Se você tem as coisas, mas não reconhece que Deus é quem te dá, quem te faz receber tudo isso, você se torna um arrogante e continua agindo com arrogância e insensatez. E Jesus diz que todas essas coisas saem de dentro de nós e é o que nos torna impuro. Então peçamos ao Senhor a graça da santidade interior, né? Não somente a santidade externa, porque Jesus disse uma vez aos fariseus, esses mesmos fariseus que eram hipócritas e que agiam tentando mostrar-se homens santos, mas eram completamente depravados. Então Jesus vai dizer o quê? Olha, cuidado, porque vocês são como sepulcros caiados, branquinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. Que nós não sejamos assim, sepulcros caiados. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.